Gente, boa noite. Eu sou o Raul Javales. Conhecendo um pouquinho de mim, eu sou ex-executivo de mercado, fui head de estratégia do Grupo Volkswagen. Hoje tenho uma consultoria e uma aceleradora de negócios, tanto para startup quanto para negócios maduros. Trabalho diretamente ligado à consultoria hoje e tenho sociedade em algumas empresas como empreendedor. Bem-vindos a esse bate-papo nosso hoje. O bate-papo nosso está ligado a um projeto bolado por mim, pelo Hugo e pelo Calado, que é o projeto Novo Mundo. A gente percebeu a necessidade de falar um pouco mais sobre a realidade da pandemia, entender o que está acontecendo, entender o mundo real. Eu até faço uma brincadeira e eu digo que eu sou muito Ariano Suassuna, eu sou um realista esperançoso, mas a gente tem que tocar em alguns assuntos que são críticos e tem que pensar em solução. Esse bate-papo de hoje, nosso, é mais leve, vai ser um debate. A gente vai trocar figurinhas sobre a experiência de empresários, executivos e ter a oportunidade também de trocar um pouco da experiência do que está acontecendo em Portugal. Então, teremos 3 convidados que serão devidamente apresentados por quem os convidou. E o bate-papo hoje é entender o impacto do Covid e esse momento atual nosso. Hoje, e o que é que a gente tem que ter de ação para os próximos dias, próximos meses, próximo ano, entender um pouquinho da realidade empresarial nossa, entender um pouquinho do que foi e o que está sendo o posicionamento de Portugal em relação a isso e as mudanças que já aconteceram lá. Sejam todos muito bem-vindos. Para continuar esse bate-papo, eu queria passar a palavra para o José Emílio Calado, para que ele faça as devidas apresentações de convidados e se apresente. Calado, muito bem-vindo. Obrigado, Raul. Boa tarde a todos. Boa tarde, hein, Raul? Não é boa noite, não. São 5 da tarde. Verdade. Eu me empolguei porque o turno está participando. Bom, gente, obrigado aí pela participação de todos. Hoje aqui, continuando esse nosso projeto Novo Mundo, estamos recebendo Paulo Figueiredo Júnior, presidente do Grupo ViaSul, o David Ruchansky, presidente da Ruplast, e o Nuno Rebelo, presidente da Federação Câmara de Comércio Brasil-Portugal. Bom, eu acho que o objetivo de a gente estar com vocês aqui é a gente poder entender o que está acontecendo efetivamente dentro de alguns negócios, né? E eu vou começar então com o Paulo. Paulinho é um velho amigo aí desde juventude, nos conhecemos aí desde 16, 17 anos, e acompanhei toda a trajetória dele em termos profissionais e como dirigente de empresa. Então, Paulinho, o que eu queria era, para a gente começar, você fizesse uma breve apresentação sua, né, como pessoa profissional, e uma breve apresentação do grupo ViaSul. E eu queria que você explanasse para a gente alguns tópicos. O primeiro tópico seria o impacto da pandemia dentro do seu negócio, como que você enfrentou isso, né? Que medidas que você adotou para enfrentar esse problema, e o que é que você está vendo com relação a se preparando para a retomada. Então, acho que esses seriam os 3 principais assuntos para que você pudesse, então, desenvolver e depois a gente pudesse aí falar um pouco mais sobre outros assuntos e também pelas perguntas do nosso público aqui. Então, Paulinho, a palavra é sua. Ok, Zé. Bom, estou aqui representando o nosso grupo, que é o Grupo ViaSul. É um grupo de concessionárias de veículos. A gente representa 6 marcas: a Fiat, a Jeep, a Renault, a Nissan, a Ford e a Kia. A gente opera em 3 estados do Nordeste: Pernambuco, Bahia e Ceará. E temos 23 lojas atualmente operando. Bom, com relação à pandemia, né, o impacto que causou, que é a primeira pergunta, nós estamos desde o início da pandemia operando nas oficinas, que é considerado serviço essencial, e fechado
na parte de venda. Os showrooms estão fechados. Então, qual foi o impacto que isso trouxe? Nas oficinas, a gente está com um movimento, eu diria, uma redução em relação ao que a gente vinha de mais ou menos 50% de queda no movimento. Tem marca que está um pouquinho menos, marca que está um pouco mais, mas eu diria que na média está 50% de queda no movimento da oficina. Na parte de venda, a gente está fechado, mas a gente está fazendo a venda online, que é uma coisa que já vinha, vamos dizer, tomando forma no nosso segmento, e agora com a pandemia a gente teve que acelerar esse processo. Então hoje a gente está vendendo uma média, eu diria, a queda de 75% de queda nas vendas, em relação ao que a gente vinha fazendo, e estamos fazendo só a venda online. Tem alguns estados, em algumas cidades, que o showroom está aberto. No nosso caso, não está. Aqui no Nordeste, a gente está fechado nas 3 praças. Mas quem está aberto não está tão diferente desse número. O pessoal está fazendo está fazendo uma queda de, em vez de 75%, uma queda de 65% de queda. Então, a gente vê que, mesmo com o showroom aberto, hoje o pessoal ainda está com muito receio de sair de casa e de fazer gastos agora nesse momento mais crítico. Com relação à retomada, o que é que a gente está prevendo aqui? Nós fizemos aqui internamente no grupo, a gente chamou de orçamento de crise, de agora até o final do ano, e a gente prevê que na parte de pós-venda, na parte de oficina e de peça, a gente acha que no segundo semestre a gente vai chegar com números próximos do que a gente tinha. Uma queda muito pequena por conta de que o cliente ele tem que fazer revisão no carro. O carro tem a revisão, tem o período de revisão, e se não fizer, você perde a garantia. Então, a gente acha que na oficina a queda não vai ser grande. Na parte de venda, a gente está prevendo uma recuperação já a partir agora de junho, chegando no final do ano com uma queda de 20% em relação ao que a gente tinha no final do ano passado. Então, a gente não chega a recuperar a venda que a gente tinha no início do ano. A projeção hoje do setor nosso como um todo é que nesse ano a queda vai ser de 30% em relação ao ano passado. O ano fechado. Vai ser 30%. A gente estava prevendo, só para passar alguns números, para não me alongar muito, mas no ano passado o setor vendeu 2.700.000 carros. Esse ano a previsão era de 2.900.000, um crescimento aí de um pouco menos de 10%. E a nova previsão agora com a pandemia é de 1.900.000, o que daria 30% em queda em relação ao que foi feito no ano passado. Então, eu acho que essa é mais ou menos vamos dizer assim, uma breve história do nosso setor. Dave, então, dito isso aí da questão do Paulo, eu queria então agora que você pudesse falar sobre a sua trajetória também, sobre a empresa e também nesses tópicos aí que eu coloquei para o Paulo. A questão do impacto disso na sua empresa, da pandemia, que medidas que você tomou, com relação a isso, e como é que você está vendo o setor de embalagens agora, e também se você já está sentindo que algumas demandas de alguns setores se preparando aí já para a retomada. Boa tarde. Queria, em primeiro lugar, agradecer a meu amigo Zé Emílio Calado pelo convite, cumprimentar os debatedores Hugo e Raul e aos convidados aí, Paulo e Nuno. E a gente, falar aqui um pouquinho da Ruplasta, certo? A Ruplasta é uma empresa que a gente é ainda da década de 1992, tá? Então já vamos aí para quase 30 anos de história e trabalhamos no ramo de indústria de embalagem flexível, então a gente trabalha com empacotamento automático, tá certo? Muito mais centrado para o ramo alimentício,
mas também trabalhamos para o ramo da construção civil, trabalhamos para o ramo automobilístico, trabalhamos para o ramo de atividades industriais gerais. E a expectativa que a gente tinha, primeiro que assim, a Ruplast ela atua em todo o Nordeste, Centro-Oeste e Norte. A gente ainda não atua ainda no Sul e no Sudeste, mas a gente está já com objetivos de entrar no Sul e Sudeste e estamos com planos também de exportação, tá? De começar a exportar para o mercado da América do Sul. Esse ano de 2020 tinha tudo para ser um ano espetacular, um ano de retomada de crescimento, que a gente acreditava que ia ser acima dos 10%. Mas, infelizmente, essa pandemia ela está afetando todas as nossas atividades, tá certo? Assim, hoje a Biplast, a Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico, avalia que em abril a queda no global foi em torno de 40%. A nossa queda aqui na Ruplast, ela foi de 30% em abril. A gente já está projetando aqui para maio uma queda um pouco menor, uma queda aí em torno de 20% a 25%. Então, a gente já está retomando algumas atividades. A parte de atividade de alimentícia em geral, principalmente a parte de alimentos de primeira necessidade, de cesta básica, essa não caiu nada. Pelo contrário, ela está em crescimento. Ela cresceu. Então, a gente está com ela muito forte ainda. Os setores de automotivo, que Paulinho faz parte aí, construção civil, infelizmente a queda foi muito forte. Foi mais de 50%. E a gente trabalha muito para essa parte de saco de argamassa, de rejunte, para essa parte de tintas, principalmente o pessoal de tintas, e essa houve uma queda bastante representativa. O grande problema hoje do setor é essa questão de investimentos. Os investimentos eles foram congelados, tá certo? Alguns congelaram os investimentos já realizados e a grande maioria não está fazendo novos investimentos. Então, isso é muito ruim, tá? Então, a gente que conversa muito com a Abimac, com o setor de máquinas, o pessoal está em situação mesmo terrível de loucura total, porque eles já entregaram praticamente todos os pedidos que tinham pendentes, eles não estão com novos pedidos. E ninguém sabe quando isso vai acabar, porque esse pós-pandemia, isso é muito preocupante, porque a gente não sabe o que pode acontecer aí depois que acabar essa pandemia, né? Então, as medidas que assim, falando um pouquinho sobre as medidas, a gente aqui tomou realmente algumas medidas aqui na empresa, porque a gente já estava sentindo que havia uma queda. Então, a gente tomou algumas medidas aproveitando essa do governo, que teve essa MP 936, a gente aproveitou aqui num pedaço do setor da fábrica, fizemos alguns ajustes, questão de antecipação de férias, questão aí de organização interna, tivemos que fazer algumas regulagens em alguns custos específicos, mas assim, a gente está conseguindo, assim, eu acredito que agora junho já deve melhorar mais um pouco, e eu acredito que agosto até dezembro a gente já deve voltar numa normalidade. O grande problema é essa queda que teve no capital de giro das empresas, porque os empresários não estão conseguindo obter financiamentos nem em bancos públicos nem privados, está muito difícil, não só para o micro, pequena empresa, mas também para média e grande empresa, está dificílimo. Tá certo? Tá muito travado. Esse pessoal que está dizendo que os juros está nesse patamar aí baixinho, baixando 3%, vai para 2,25%, então o cara consegue. Não. Os juros continuam muito alto e inibe realmente. Já está inibindo os investimentos. E está inibindo também os empréstimos. Então, hoje, quem está tomando dinheiro emprestado, que está conseguindo, está pagando taxas altíssimas. Está fazendo isso porque é uma necessidade extrema. Com relação a esse clima que está de insegurança, é muito grande o clima de insegurança no setor industrial. Os empresários estão muito assustados, aí, todos eles aí, no setor da gente e nos outros setores, industrial e comercial, com essa insegurança que a gente está vivendo política, né? É muita confusão e essa confusão só leva à instabilidade. Então, o que a gente tem que fazer agora, o setor de plástico ele fez um negócio muito bacana, que ele fez um manual. Esse manual é um manual para retomada
pandemia. Então, esse manual ele está dentro dos regulamentos da OMS e é um manual muito bacana que foi feito pela Biplast. E eu acredito que se a gente seguir ele direitinho, a gente vai conseguir ter um retorno rápido, até porque esse período pós-pandemia ele tem que ser muito bem trabalhado. Não tem como a gente ficar acreditando que vai acontecer as coisas no curto espaço de tempo que eu não acredito, nem acho que ninguém acredita que isso vai acontecer. Esse ano 2020 é um ano efetivamente perdido. A gente não tem como recuperar o que aconteceu agora nesses 60, 90 ou 120 dias que vai ocorrer. Mas a gente, eu sou um empresário que sou muito otimista. Então a gente vai buscar realmente alternativas para rapidamente sair dessa crise. Essa questão também dessa falta de recursos está levando muitas empresas a solicitar prorrogações de prazo. Então, essas prorrogações, essa questão desse remanejamento leva as empresas a ter um fluxo de caixa que tem que ser muito bem trabalhado. Então, assim, é muito importante que os setores voltem juntos. Então, eu sempre digo essa frase aos meus fornecedores e parceiros bancários, parceiros financeiros. É hora de dar mãos. Quem der as mãos bem dadas agora nesse momento vai vencer e vai ultrapassar esse grande obstáculo que tá passando por nós agora. Eram essas palavras aí que eu queria deixar aí para vocês aí. Obrigado, David. Hugo, agora com você. Joia. Bom, boa tarde a todos. Eu vim do mercado de auditoria, depois segui carreira na área de finanças. Foi quando, lá atrás, eu conheci Zé Emílio, tivemos essa ideia aí junto com o Raul, que eu acho que é um momento importante para todos nós de conversarmos, né, trocarmos experiências. E foi quando eu também pensei em convidar o Nuno Rebelo de Souza, meu convidado. Nuno é português, radicado aqui no Brasil, mora aqui em São Paulo há mais de 10 anos. Tem a ligação com a EDP como executivo e é presidente da Federação das Câmaras Portuguesas do Brasil. Queria agradecer a tua presença também, Nuno, e me confraternizar com os outros painelistas. Queria que você se apresentasse um pouco, Nuno, sobre tuas atividades. Eu acho que um papel bastante similar a uma questão de embaixada comercial aqui no Brasil, e nos falar principalmente, que eu acho que é uma curiosidade aí de todos, e vamos aprender com os bons costumes do case de Portugal, dessa saída de como passou aí pela pandemia e agora já está no momento de saída, né, de lockdown. Eu acho importante a gente te ouvir um pouquinho e depois, principalmente pela visão que como você vive nesses mundos de Brasil e de Portugal, como é que você enxerga essa retomada da economia brasileira com teus olhos aí de quem está fazendo essa ponte de negócios entre Brasil e Portugal, e obrigado pela tua presença, Nuno. Boa, Hugo, muito obrigado. Eu queria, enfim, agradecer aqui aos três os três responsáveis por este evento. Agradecer não só ao Hugo, com quem eu trabalho e tenho parceria já há mais de 3 anos, agradecer também ao Raul e ao José Emílio. Parabéns aí pela vossa nova visão, esta ideia de bate-papos constantes que vocês têm ouvido e que o Hugo tem fazido chegar as conclusões e as grandes mudanças que vocês estão aí a orquestrar. Parabéns a todos. Eu queria rapidamente, enfim, como o Hugo falou, eu estou aqui no Brasil há 11 anos, colaborei durante 2 anos na área de banca de investimento e agora faz mais de 9 anos que eu estou no setor elétrico, mas mais relevante do que isso, que o setor elétrico, enfim, que vocês acompanham, falar-vos um pouquinho do que tem acontecido nesta relação Portugal-Brasil nos últimos anos, com especial incidência para os últimos 4, 5 anos, onde pelas câmaras, enfim, nós temos crescido bastante. Hoje a Federação das Câmaras Portuguesas tem 18 câmaras atuantes, estaduais, elas que inicialmente se pautavam muito por apoiar os empresários, eu diria não só portugueses, mas os empresários europeus que chegavam ao Brasil. Nestes últimos 4, 5 anos, e o Hugo fez parte disso,
nós temos apoiado muito mais os empresários brasileiros e o capital que está investido no Brasil a internacionalizar e a diversificar a sua atuação, olhando para a Europa e tendo Portugal como uma base de entrada nesse mercado europeu de 500 milhões de consumidores. Então eu diria que, enfim, porquê? Porque também o Brasil está vivendo um momento económico que todos sabem, nestes últimos 3, 4 anos, e Portugal, por sua vez, conseguiu fazer uma saída espetacular de uma crise que foi de 2009 até quase 2015. Então eu começaria por aí mesmo, ou seja, Portugal fez várias coisas bem feitas, teve também a sorte de outros países da Europa não terem tido uma resposta ou uma estratégia tão bem delineada. Então algumas coisas foram intencionais, outras coisas foram circunstanciais. Poderíamos falar aqui, enfim, toda a estratégia montada para as startups, todo o desenvolvimento de competências na área do ensino, mas eu gostaria de ressaltar aqui 3 pilares que eu acredito que foram aqueles que fizeram a diferença na evolução de Portugal nestes últimos 3 anos. O primeiro de todos foi o reflexo da crise que assolou Portugal de 2009 a 2014, 2015, onde Portugal teve crescimentos negativos superiores a menos 4%, taxas de desemprego trimestrais que chegaram próximo aos 18%, ou seja, houve um governo que fez uma saída, uma contenção de custos, todo um turnaround, mas eu diria que tem 3 coisas. Transformação da população, ou seja, esta crise mudou definitivamente o posicionamento e o mindset da população e dos empresários portugueses. Eu acredito que houve uma transformação para uma transformação de um cenário onde as pessoas eram acostumadas a taxas de juro, uma vida fácil. Com essa crise as pessoas tiveram que arriscar, não é? A taxa de desemprego aumentou, as pessoas não tinham emprego e, portanto, tiveram que empreender. Aquilo que nos portugueses não é natural e que é natural no brasileiro, não é? O cara ser empresário, ser empreendedor ao mesmo tempo e, enfim, e tocar a sua vida com 2, 3 negócios. O português tem uma dificuldade cultural, de raiz, de fazer isso, e o que nós assistimos nos últimos 4, 5 anos foi uma virada, e para quem tem ido a Portugal tem visto, enfim, por um lado, pessoas que estavam paradas no setor de consultoria, de banca, de auditoria, de grandes empresas, grandes bancos, há muitos anos, começaram a empreender e fazer os seus negócios virados para onde? Virados para aquilo que foi o grande segundo pilar de sucesso, que foi o turismo e o branding e o marketing que Portugal começou a fazer. Ou seja, Portugal não tinha nada, no fundo era uma joia da coroa escondida no canto da Europa, ninguém conhecia, e lá em 2011 o governo português bolou uma estratégia que saiu certo, que foi: nós temos que ter uma estratégia de marketing para pôr Portugal no mundo. E como é que a gente vai fazer isso? Temos que construir um novo setor terciário de serviço, mas temos também que comunicar isso ao mundo, porque ninguém conhece Portugal, e daí nasceu o sucesso do turismo em Portugal, não é? Que, enfim, o turismo em Portugal saiu de 10 milhões, atingindo o ano passado quase 27 milhões de turistas. Nos últimos 3 anos teve um crescimento de 50% do turismo. Hoje o problema que Portugal vive é as infraestruturas, não é? Se tem infraestruturas suficientes para fazer face a todo esse crescimento. Se nós olharmos este ano, janeiro e fevereiro, o turismo continuava a crescer 14% versus janeiro e fevereiro do ano passado. Portanto, era insustentável todo este sucesso, mas aí, quer dizer, a economia portuguesa também caminhou paralelamente com este sucesso. Então, se a gente olhasse para 3 meses atrás, todo mundo ia dizer: Portugal desenhou uma estratégia de sucesso, está numa trajetória maravilhosa, com o turismo a crescer, as empresas e a industrialização a acontecer muito na base das startups, da inovação, em setores tradicionais como o têxtil, os sapatos, enfim, coisas onde Portugal passou de uma posição tradicional para ser violentamente inovador, enfim, tudo o que é tecnologia e agregar tecnologia e modernidade a todos esses setores mais clássicos. Mas efetivamente hoje, não é? Em maio de 2020, nós olhamos efetivamente um país que está alicerçado com 15% do PIB no setor terciário à base do turismo, está com um problema muito grande.
Pode-se dizer, não, mas enfim, a pandemia em Portugal teve um tratamento que foi excepcional e está sendo reconhecido por todo o mundo, é verdade. Eu acho que isso deve também muito à modernização administrativa do setor público em Portugal, que é enfim, é uma outra área que eu acho que Portugal fez uma trajetória excepcional, e portanto, enfim, agora numa altura de pandemia, como nós temos uma estratégia muito bem orquestrada a nível político e a nível da administração pública, tudo funcionou, né? Ou seja, Portugal saiu um pouquinho na frente e conseguiu conter, tanto que hoje o grande problema que nós estamos a ter em Portugal é levar as pessoas para a rua. Ou seja, hoje os membros do governo e as figuras públicas o que estão a fazer um esforço é explicar que as pessoas já podem sair do confinamento e que podem voltar a ir para os shoppings, ir trabalhar, porque hoje o problema é exatamente o contrário. E temos um terceiro pilar que eu acho que é bastante importante, que é a economia portuguesa especializou-se nas exportações, ou seja, o mercado era pequeno, no mercado de crise o que é que você faz? Ou você morre, ou você vai para fora, mas uma dificuldade muito grande. Nós vimos os empresários portugueses que vieram tentar salvar as suas empresas no Brasil durante os anos 2011, 12, 13. É muito complexo, porque quando você já está numa situação apertada, você vir para um mercado da dimensão do Brasil e com a complexidade do Brasil, acabou por não salvar ninguém, mas aqueles que conseguiram especializar na exportação a partir de Portugal tiveram bastante sucesso. Eu diria que o terceiro pilar de sucesso de Portugal foi a passagem de 30%. Portugal em 2011 exportava 30% do PIB, hoje está a exportar 45% do PIB. E o objetivo é chegar a 50% do PIB, ou seja, as empresas portuguesas especializaram-se na exportação. Isso é mais uma das outras competências de Portugal, que é Portugal hoje é visto como um dos países mais abertos e de maior facilidade de promover esse comércio internacional a todos os níveis. Esse é uma das áreas que também atrai bastante, faz, enfim, todo este sucesso de empresários brasileiros que temos levado para Portugal. E depois temos, obviamente, os fundos europeus e os fundos disponibilizados pelo governo português através de vários programas, dos quais o mais conhecido é o Portugal 2020, e que tem apoiado fortemente não só os empresários portugueses, mas também muito investimento estrangeiro que tem ido para Portugal, onde já foram disponibilizados mais de 5 bilhões de euros nos últimos 4 anos, apoiando esses empresários, essas empresas e esses empreendedores. Enfim, uma última palavra para vos dizer o que é que o governo português fez, né? E como é que o governo português tem apoiado os empresários portugueses, sobretudo durante este momento de pandemia. O governo português foi muito rápido a responder, sobretudo para apoiar as famílias, as pequenas e médias empresas, e com isto o governo criou um conjunto de 9 medidas em várias áreas. Eu vou explicar só aqui rapidamente 3 ou 4, que têm sido muito bem, que têm dado resultados e têm tido um efeito muito de grande sucesso, tanto com muita procura e com grande sucesso lá em Portugal. O primeiro dos quais foi em relação aos layoffs. Então hoje o governo português, tal como o Brasil está fazendo, mas em Portugal, enfim, tem tido um grande sucesso. O governo apoia e paga até 1.300, 1.350 euros por mês. Ele apoia 2/3 da retribuição mensal de todos os colaboradores das pequenas e médias empresas. Então é uma forma de, enfim, tirar todo este custo operacional das empresas, e o governo está dando este apoio diretamente aos empresários, pagando os salários, parte dos salários dos colaboradores. Depois temos medidas de apoio a moratórias de crédito, e aí o que tem acontecido é todos aquela pessoa física e pessoa jurídica que tem empréstimos, seja a banca, seja outro tipo de empréstimos, durante 6 meses, até 30 de setembro, esses empréstimos foram totalmente congelados, então ele não é obrigado mais a pagar nem juros nem capital, e depois o contrato prorroga-se por 6 meses no final do contrato. No fundo, houve um freeze durante 6 meses destas obrigações que os pequenos empresários e empreendedores tinham, em termos, estamos a falar desde o crédito à habitação até um empréstimo que você tem com o fundo de maneio,
Portanto, isto foi global, sobretudo para pequenas e médias empresas, aplicado a toda a economia portuguesa e que tem tido um impacto muito grande. Temos depois apoio de tesouraria, o governo português, através dos seus fundos, enfim, das suas capitais de risco, criou um fundo de 400 milhões de euros para apoiar pequenas e médias empresários até um limite máximo de 1,5 milhões de euros por empresa, com garantias, enfim, com contragarantias e com prazos que variam até aos 4 anos, de 1 a 4 anos e, portanto, com juros incentivados do governo, exatamente para ajudar os empresários a ultrapassar esta fase. Depois temos outras medidas de, enfim, teletrabalho, medidas para empresários em nome individual, medidas adicionais. Temos aqui uma medida bastante interessante que tem a ver com o que eu falava há pouco, do Portugal 2020, que é aquele programa do governo que nos disponibiliza apoios, nos quais até 50% desse apoio você pode ter a fundo perdido, ou seja, se você cumprir durante os primeiros anos com o seu plano de investimento e com o seu business plan, você é perdoado de reembolsar ao governo português 50% e os outros 50% você pode pagar até 6, 7 anos, com taxas de juros muito baixas, enfim, uma vez que a taxa de juros da Euribor em Portugal, como todos sabem, oscila abaixo do 1%. Mas agora, adicionalmente, o que é que o governo fez? O governo não só disponibilizou liquidez, tudo o que estava pendente, então todas as faturas que estavam para pagamento às empresas que estavam dentro do Portugal 2020, já tinham pago aos seus fornecedores e que estavam à espera de ser reembolsados, eles pagaram tudo de uma vez aos empresários e tudo o que são novas candidaturas. O Portugal 2020 tem-se mantido aberto, essas novas candidaturas elas têm sido bastante mais céleres. Historicamente elas demoravam entre 4 a 6 meses, hoje em dia elas estão entre 2 a 3 meses que eles avaliam e começam por rapidamente disponibilizar esses fundos aos empresários. Estamos a falar aqui num pacote total de mais 400 milhões de euros desde que começou a pandemia que o governo injetou para apoiar, enfim, as empresas que estão dentro deste programa do Portugal 2020. E depois temos, enfim, outras medidas para startups e medidas para outro tipo de sócios, gerentes, enfim, tem um conjunto de medidas que têm tido uma eficácia muito grande. Se olharmos para as empresas, o fluxo de brasileiros para Portugal tem aumentado. Eu diria que o fator da pandemia, o caos que o Brasil está vivendo e olhando para o sucesso que tem sido Portugal, por todas estas medidas, pela rapidez, até pelo sucesso como tem conseguido tratar dentro do setor público de saúde esta pandemia, nós temos assistido a uma busca, pelo menos um crescimento de interesse do empresário brasileiro, olhando para o pós-pandemia, em pensar em diversificar e aproveitar efetivamente esta oportunidade de investimento em Portugal. Bom, Nuno, é perfeito. Eu acho que assim fica claro quando a gente dá uma olhada tanto na apresentação do Paulo, na explanação do Paulo, do Dave e da tua, que realmente a pandemia, um dos pontos dela foi, logicamente, com a ótica econômica e de negócios, nos tirou da questão do conforto, né? E eu acho que isso, de certa forma, incentiva a busca pelo novo, por novos mercados e por adaptação a novos hábitos de consumo, né, do consumidor. Queria agradecer tua explanação, tá? Eu acho que é importante essa visão de quem mora de fora e está aqui no Brasil, ao mesmo tempo vivendo aqui no Brasil, e passar a palavra para o Raul, que ele agora vai começar a pilotar aí algumas perguntas para os painelistas, tá? Obrigado pela tua explanação, Nuno. Obrigado, Hugo. Obrigado, Nuno. Obrigado, Paulo. Obrigado, Davi. Interessantíssimo quem está escutando, porque uma coisa que a gente conversa muito, eu, o José Emílio, ou Calado, e o Hugo, é exatamente como as coisas estão mudando nesse processo, né? Porque a gente viu que no início da pandemia foi uma pandemia de Covid e uma pandemia de pânico. Então, o entendimento de mudança, a gente sente muito pelo negócio da gente. A gente mudou de execução de estratégia em empresas ou reestruturação para conselho.
Eram bate-papos quase que diários com empresários para acalmar, para centrar a cabeça, né? Entender como é que faz a redução de custo de vida, ou então, às vezes entender como é que a gente faz um uso correto do CAPEX, às vezes até com investimento necessário em CAPEX para fazer o turnaround, para fazer a prorrogação de vida da empresa, ou crescimento até, oportunidades como exportação nesse momento, porque está recebendo e tem o ganho do câmbio. A gente está vendo muito isso, e nesse bate-papo agora trouxe uma tangibilização bem real do que é esse mundo para a gente. Eu estou nos dois mundos, Portugal e Brasil, como o Hugo também, e quando a gente vê o que está acontecendo para a gente em Portugal e vê no Brasil, vê as diferenças que são extremas em relação a isso. Legal. Como isso aqui é um debate, eu pedi para vocês que passem as perguntas via chat, passem para o meu usuário, para o Raul, que aparece diretamente para mim. E num caso específico, não sei se alguém percebeu, eu caí no meio do bate-papo nosso por 2 minutos. Hugo, tem uma pergunta no chat que eu não consigo ler mais, mas eu acho que você tem acesso aí. Dá uma olhada e confere para mim. Com uma pergunta do Guedes para o Paulo. Eu consigo. Consegue, Calado? Então, perfeito. Então, é uma pergunta aí para Paulinho. Foi o Luiz Fernando Guedes, nosso amigo lá de São Paulo aí também. E ele pergunta o seguinte: como vocês imaginam que será possível para a indústria superar um quadro econômico hostil, com aumento do desemprego, queda de renda, aumento do dólar, que encarece os automóveis, maior restrição da oferta bancária para financiamentos? Ou seja, qual a estratégia que está sendo vista aí pelo grupo para superar essas adversidades? É possível validar que haverá um movimento também de consolidação do setor de concessionárias de automóveis? Isso aqui. Eu queria acrescentar uma minha, que você nos desse um painel de como estão as montadoras, já que você representa 6 grandes montadoras no Brasil. Quem é que já começou a operar novamente? Quem ainda está parado? Por favor. Tá. Bom, a primeira pergunta do Guedes é como é que vai ficar o nosso setor com todas as dificuldades que ele colocou aí. Eu gosto de fazer um paralelo dessa crise com a crise anterior que a gente teve, 2015, 2016. A crise de 2015, 2016 para o nosso setor foi uma crise prolongada. Foram 4 anos de queda. A gente teve o último ano de crescimento, foi 2012, e depois a gente teve 4 anos de queda, 2013, 2014, 2015 e 2016. E o mercado caiu para quase metade, né? Como eu falei. Saiu de 3.600 carros em 2012, caiu para 1.900.000 carros em 2016. Uma queda de quase 50%. Essa crise, eu acho que ela vai ser muito mais aguda, mas muito mais rápida. Primeiro, nós não vamos ter 4 anos de queda, vai ter 1 ano só. Eu acredito que o ano que vem a gente já volta a crescer. Lógico que para voltar para os patamares anteriores vai demorar, mas eu acredito que vai ser uma crise que a gente vai sofrer mais esse ano, vai ser um ano muito difícil, mas a gente retoma mais rápido. E uma coisa que eu acho que vai ajudar muito na retomada, não só para a retomada do mercado, do poder de compra dos clientes e tudo, mas para as empresas também, é a questão do juro baixo. Né? Vocês lembram que na crise de 2015, 2016, né, a Selic era 14%. Né? E hoje está em 3% e vai baixar para 2%. Então, eu acho que isso ajuda muito. O nosso setor é um setor que vive de crédito. Né? 70% das vendas são financiadas. E quando você tem uma taxa de juro muito baixa, quer dizer, o risco do cliente não pagar diminui, porque as parcelas ficam menores, né? O poder de compra dele aumenta porque a parcela fica menor. Então, nós temos pela primeira vez acho, na história do Brasil um juro muito baixo e com a perspectiva de que continue assim durante um bom período. Então, dentro de todos esses problemas que a gente está tendo, eu acho que o juro vai ser o grande segredo nosso, tanto em relação à venda, como em relação à própria saúde financeira das empresas. Né? O nosso setor, o juro é muito sensível para a gente, porque todo o estoque que a gente tem
de carro que a gente recebe na montadora, esses carros têm um reloginho que conta juro diário, até a gente vender. Então, quando estava em 14%, você imagina, a queda de venda de 50% e o juro a 14%. Era o pior dos mundos. Né? Então, agora a gente vai ter uma queda expressiva de 30%, mas vai estar com um juro menor. Eu acho que a minha grande aposta é no juro mais baixo. Com relação ele falou aí de consolidação, né? A gente fala muito que crise é oportunidade, né? E é verdade. Então, acho que vão ter oportunidades aí no setor de consolidação. Geralmente acontece nas crises, aconteceu na passada, vai acontecer nessa. Agora, eu acho que a gente tem que ter um cuidado, porque é o seguinte, tem um lado bom para você fazer investimento e aquisição, que é o juro baixo. Então, você consegue ter um retorno do investimento mais rápido por conta do juro baixo. Agora, tem um outro lado que é o seguinte, a gente tem que ter muito cuidado porque esse setor, como todo setor, vai mudar muito depois da pandemia. Então, um negócio que era bom em fevereiro pode não ser mais bom hoje. Então, é uma coisa que se você for querer adquirir um negócio novo pensando no que ele era em fevereiro, que era bom, pode ser que daqui para frente não seja mais. Então, eu acho que essas mudanças a gente tem que ficar muito atento, né, nos investimentos para dar o tiro certo. Com relação às montadoras, você falou aí, Calado, como é que estão as montadoras? É o seguinte, em abril, 100% das fábricas do Brasil ficaram fechadas. Então, é realmente uma calamidade, uma coisa absurda. Agora, em maio, está começando uma retomada muito pequena. A FCA abriu a fábrica dela a semana passada, aqui em Pernambuco, e abriu lá também em Minas Gerais. E tem algumas fábricas que estão voltando, mas ainda num ritmo muito, muito pequeno. Eu acho que a retomada vai ser a partir de junho, que vai abrir mais fábricas. Isso aconteceu porque, na hora que teve a pandemia, que parou tudo em março, o estoque era um estoque, eu acho que para 45 dias de venda, na venda anterior. Como a venda caiu muito, então esse estoque baixou muito lentamente. Então não adiantava a montadora voltar a produzir, porque tem um estoque muito grande ainda na rede de concessionária. Né? Agora está começando a baixar, eles estão voltando. Né? A situação das montadoras, como já se falou aí, o grande problema é o problema do capital de giro, né? Porque é um volume muito grande e as montadoras elas trabalham basicamente com o capital de giro dos fornecedores. Né? Ela compra dos fornecedores com prazo longo para pagar. E na hora que você para tudo, a fábrica para o faturamento, mas as contas do fornecedor continuam com 30, 60, 90. Né? Então, é uma situação difícil e, diferente da crise passada, as montadoras não têm como pedir socorro à matriz. A matriz está na mesma situação daqui, ou talvez até pior, dependendo de onde for a matriz. Então, eles têm que se virar aqui localmente. Eles estão tentando, junto ao governo, todas as montadoras em conjunto, um auxílio aí, um financiamento do BNDES. Né? Mas essa coisa está meio difícil, o governo está meio duro, aí o BNDES também, e até agora eles não chegaram ainda no entendimento. Principalmente com questão de garantia, quais são as garantias que as montadoras vão dar para esse empréstimo. Mas eu acho que isso vai sair, e eu acho que aí vai dar uma aliviada e eles voltam à normalidade. O que vai acontecer na prática é o seguinte, vão ser adiados os investimentos. Né? Investimento de montadora, lançamento de novo produto e tudo é uma coisa muito cara. E agora, como eles estão preservando o caixa, eu acho que você vai ter um adiamento aí de pelo menos 12 meses nos próximos lançamentos que a gente vai ter de automóvel. Isso para a gente, para o lado do concessionário, isso é ruim, porque o lançamento é sempre um atrativo para o cliente trocar o carro. Né? Às vezes o cliente fica esperando sair um modelo novo para trocar o carro, e como vai ter esse adiamento, termina atrapalhando um pouco a nossa venda. Mas eu acho que essa é a visão aí. Eu acho que Ok. respondi a resposta do Guedes. Respondeu aí. Obrigado, Paulinho. Nada. Deixa eu fazer agora para o Dave. Dave, duas perguntas também. A primeira, a questão do dólar.
Eu sei que sua matéria-prima aí é o plástico, né? Você tem muita Polietileno. Braskem. E como que está isso, saindo do dólar 4 e pouco e agora 5,70, 5,80? Qual é a sua visão dessa questão do dólar e como isso impactou dentro do seu negócio, né? E como é que você também está administrando aí a questão dos clientes? Está havendo inadimplência? Se eles estão honrando os compromissos? Se você está começando a ter problemas com relação a essa questão de inadimplência? Bom, vamos responder agora um pouquinho sobre essa questão de dólar. Essa questão de dólar, no ramo da gente, ela é uma questão bem complexa, porque a Braskem, que hoje é a única petroquímica nacional, ela trabalha com o custo dela em preço internacional versus dólar. Estão me escutando, né? Preço internacional versus dólar. Então, se o preço internacional sobe e o dólar subiu, como ele subiu, você vê que o dólar estava R$4 em janeiro e hoje ele está 5,60, já chegou a 5,90. Quer dizer, 6 seria 50% acima. Então, assim, o impacto é muito direto no custo, tá entendendo? Então, assim, o que aconteceu agora, depois de março, depois que começou a pandemia, foi um negócio assim que para a gente foi muito diferente, porque a Braskem, que sempre foi uma empresa muito dura de negociação, muito dura de você fazer qualquer tipo de movimentação, ela tá ajudando o mercado brasileiro. Ela conseguiu em abril manter os preços e ela conseguiu agora em maio, ela conseguiu reduzir os preços. Ela reduziu no patamar de 6%. Você vai perguntar, mas como é que pode, né? Como é que a conta fecha? Se o mercado internacional, o preço subiu um pouquinho e o dólar subiu também. Mas aí teve a questão do petróleo, né? O petróleo caiu bem, o preço da nafta caiu bem, e aí ela fez um sacrifício muito grande. Ela pegou e realmente ela está conseguindo fazer uma movimentação. Ela teve também uma queda muito grande, ela estava vendendo, a Braskem estava vendendo, a gente conversa com a Braskem praticamente, vou dizer todo dia, mas 3 vezes por semana. Ela estava vendendo aqui, né, no Brasil 160 mil toneladas de resina plástica por mês, e em abril ela só vendeu 110 mil. E ela já estava com a previsão de vender 80 mil agora para maio. Então, acho que ela também ela saiu na frente, ela pegou e essa movimentação de preços vai fazer com que ela sustente pelo menos esse patamar de 110, 115 mil toneladas. Eles estão com armazém super, hiper lotado, eles estão alugando espaços para guardar matéria-prima. E a gente importa, tá? A Ruplast ela importa mais ou menos aí 25, 30% do nosso volume é importado. E a gente está sofrendo muito com esse dólar, né? Sem dúvida. A gente está conseguindo aí, a gente faz a proteção cambial, mas mesmo assim a gente está com um sofrimento grande porque a movimentação lá fora ela impacta, e para a gente é muito importante, porque a gente não pode ficar 100% na mão da Braskem. Com relação à questão de inadimplência, né? A inadimplência, a gente no começo ficou muito assustado, achávamos que o volume de inadimplência ia ser bem maior, mas ele está controlado. Assim, a gente tem muitos clientes, a nossa carteira é muito pulverizada. A gente tem uma carteira hoje com mais de 4.500, 5.000 clientes ativos, e a gente não tem assim um cliente que eu posso dizer, você é um cliente que represente mais do que 5% do nosso faturamento, eu não tenho. Mas assim, alguns ramos de atividade a gente teve que apoiar nesse momento. Então a gente estudou muito direitinho essa questão de tem clientes que realmente a gente sabe que está parado ou está com menos de 50% da capacidade. Então, a gente deu essa ajuda, essa questão de prorrogação, a gente concedeu. Mas, assim, a gente
o impacto da prorrogação de prazo ele foi menor do que a gente imaginava. E ele está diminuindo. Assim, em março foi muito assustador. O começo, assim, os últimos 10 dias de março, foi muita gente preocupada. A gente precisa de 60 dias, a gente precisa de 90 dias. Em abril, diminuiu. E agora, em maio, está diminuindo mais um pouquinho. A gente acredita que as coisas vão se assentar, vão se normalizar. Acredito que, não digo agora, assim, em maio e junho, mas acredito que a partir de julho e agosto ela vai entrar dentro de um padrão normal e os clientes vão voltar a reativar seus negócios. A gente só se preocupa assim com alguns ramos de atividade, feito o Paulo falou aí na explanação dele, se vai continuar. Assim, tem muita gente que está assustado. O ramo do comércio mesmo, tem muita gente que está fechando as portas. A gente se preocupa também com o ramo de confecções e calçados, são dois ramos muito preocupantes, porque esses ramos estão bem parados no momento. E aí o pessoal fez muitas movimentações, teve muita demissão nesse ramo de atividade, entendeu? Então a gente está ajudando esse pessoal também. Só para terminar, David, com essa questão do dólar, você está conseguindo controlar ou você vai ter que repassar isso para o teu produto final aí nas embalagens? Não, a gente não fez repasse, até porque a gente conseguiu fazer um balanço entre o que a gente compra importado e o que a gente compra da Braskem. E aí, como a gente teve um início de ano muito difícil, porque janeiro para fevereiro para março foi bem difícil, foi onde a Braskem estava querendo dar reajuste, e ela fez agora uma movimentação de redução, e a gente conseguiu fazer algumas negociações muito boas de importado com os principais parceiros nossos. Então, a gente não teve nenhum tipo de aumento de preço na nossa tabela, também não teve redução, então a gente está mantendo os mesmos preços que a gente começou o ano, a gente está praticando, e a gente tem que esperar qual vai ser os próximos capítulos, né? Porque junho é uma incógnita. A gente acredita, o que a gente está conversando com a Braskem é que ela continue fazendo manutenção de preço. E ela fazendo isso, a gente está regulando um pouquinho as compras internacionais e a gente está acreditando. Eu acredito, Calado, eu acredito, pessoal, que o dólar, na hora que as coisas voltarem à normalidade, ele vai cair. Esse dólar acima de 5,50, ele é irreal. Não tem lógica nenhuma ele estar nesse patamar. É ruim tanto para o importador, tá certo? E também para o exportador, porque o exportador ele fica também, ele não consegue ter aquele impulso de vendas com esse preço do dólar, porque retrai para ele também, entendeu? Então ele tem que ter, eu acho que um dólar bacana, assim, é na faixa entre R$4,80 e R$5. Eu acho que era um dólar que deveria permanecer se a gente conseguisse chegar nesse patamar no segundo semestre. Ok, obrigado. Raul. Legal, muito bom, obrigado, David. Obrigado. Eu vou fazer uma gestão aqui de perguntas para distribuir entre todos, então eu vou dar uma pulada em você, Guedes, Oswaldo, mas eu volto para você. Vou para uma pergunta do Guedes para o Nuno. Houve um grande avanço no setor imobiliário em Portugal no período pré-Covid. Os preços dos imóveis chegaram a dobrar nos últimos 4 anos, o que para alguns analistas poderia representar uma bolha imobiliária. Faz sentido essa análise? E o que muda com o Covid? Aí eu aproveito e apimento um pouquinho. Eu tenho uma listinha que eu faço de apartamentos e etc. em Portugal, e eu estou recebendo alertas diários de redução de preço. Isso, por enquanto, está me deixando feliz. Se o câmbio estivesse ajudando, já era negócio, mas a redução não foi igual ao aumento do câmbio. Nuno, está contigo. Obrigado, Raul. Deixa eu fazer uma leitura rápida. Enfim, é inegável que nos últimos anos até bastantes empresários brasileiros aproveitaram esse momento, né, de grande crescimento da procura, que ela superava muitas vezes a oferta, porque nós viemos de uma crise reprimida, onde, enfim, a construção civil, de uma maneira como um todo, sofreu em Portugal, e a área residencial, obviamente, envelheceu bastante e tinha pouca oferta. Daí que quando começou uma procura muito grande, enfim, alguns empresários logo em 2010, 2011 viram essa oportunidade, enfim, conheço alguns empresários do setor aqui no Brasil
que em 2011, 2012 já estavam em Portugal, aproveitando a crise para comprar os imóveis. Depois fizeram, enfim, todo o turnaround e aproveitaram esse momento de venda. Eu não acho que seja uma bolha imobiliária. Eu acho que, efetivamente, os anos que Portugal teve em crise, o imobiliário em Portugal sofreu bastante e, portanto, os preços estavam bastante desfasados daquilo que era a realidade, não só portuguesa, mas a realidade europeia. E se nós formos a comparar agora, 2019, onde atingiram o pico, diria até meados de 2019, início de 2019, onde a gente começou a ver alguns grandes investidores a vender tudo aquilo que construíram e que foram alugando, chegou ali uma altura que eles acharam que o preço atingiu aquela barreira que não ia evoluir mais e começaram a colocar tudo à venda. O que a gente vê hoje são dois mercados. Você tem um mercado nacional doméstico, estamos a falar de imóveis até 1 milhão de euros, e depois você tem um mercado para, enfim, para o público internacional, para os estrangeiros que vão viver para Portugal, que talvez comece ali à volta dos 750 mil euros, 1 milhão de euros, para cima. Eu diria que esse mercado dos 750 mil euros para cima, ele está parado, mas os preços não estão baixando, então, assim, as vendas não estão acontecendo muito, enfim, pelo momento que estamos vivendo e até pela alta do dólar e do euro, mas os preços também não estão baixando. As obras não pararam em Portugal, não pararam aqui no Brasil, então nós vemos os incorporadores em Portugal continuam investindo no desenvolvimento imobiliário residencial, até mais do que o comercial, né? O comercial, eu diria que ele nunca retomou o crescimento do passado, e agora com todos estes novos hábitos de pandemia, ninguém sabe o que é que vai ser o futuro do imobiliário comercial, então eu diria que muito provavelmente as pessoas vão esperar para ver. Mas o residencial você continua a ver, tudo está construindo. Se você olhar agora para a realidade, não é, do mercado doméstico, ou o mercado que vai dos 100 mil aos 750 mil euros, aí sim você vê os preços a caírem um pouquinho, porque efetivamente enfim, o poder de compra vai baixar, a crise vai chegar e, portanto, estavam-se a praticar, sobretudo, vendas de imóveis não novos, não é? Em segunda mão, estavam-se a praticar coisas bastante loucas, sobretudo nas principais cidades. Eu penso que esse mercado vai arrefecer e, para quem tiver possibilidade, obviamente que estamos a entrar num período de oportunidades, mas, enfim, aqui no Brasil eu penso que acontece o mesmo. Eu vejo muita incorporação. Quem está a meio da incorporação, para continuar a incorporação, de repente está a fazer descontos de 20%, 30% para vender. Quem está comprando, grandes investidores, onde a liquidez não é um problema, ele está aproveitando esse momento para comprar um pouquinho abaixo daquilo que era a realidade do mercado imobiliário. Estou a falar de São Paulo, onde eu vivo há 2, 3 meses atrás. Enfim, eu passei muito aqui no meu bairro a pé. Eu comentava isso ontem à noite com a minha esposa. Eu moro aqui numa zona residencial de São Paulo e, enfim, passei com a minha filha aqui de bicicleta e nos últimos 2 meses o número de casas à venda que eu vejo desde que eu comecei a andar de bicicleta no dia 1 de abril para hoje triplicou, né? Enfim, não consigo explicar bem a razão. Há várias, mas efetivamente você vê que ou as pessoas precisam de liquidez ou quem estava alugando está saindo das casas e estou vendo aí uma liquidez bastante grande aqui do mercado. Eu acho que Portugal não é diferente, não é? Você vai começar a ver muitas oportunidades agora nos próximos 6 meses para quem tiver liquidez. Muito bom. Vou fazer uma pergunta agora do Oswaldo. Ele deixou ela aberta, então vou tomar a liberdade de fazer a pergunta para ter as 3 visões. A visão inicialmente do Paulo, depois do Dave, depois do Nuno. E tem um pouco a ver, até um vínculo sobre consumo, etc. Então vamos à pergunta. Como vocês, empresários, diretores e CEO, estão se preparando para a mudança de hábito de consumo pós-pandemia? Acredito que haverá um consumo mais racional e isso pode impactar muito nos negócios. Como vocês enxergam a chegada da AI, a inteligência artificial, em seus negócios? Entendo que foi isso mesmo, ou esse AI não era isso, Oswaldo? Mas legal, é hábito de consumo, o que é que vai mudar e como você se prepara para isso? E o que é que a gente está sentindo de pesquisas nossas? É outro bate-papo do trio aqui, está muito sobre consumo, perspectiva, etc. Um dos pontos que a gente debateu há pouco
foi sobre imóveis de pequeno tamanho. São Paulo tem um boom de estúdios de 23, 27, 30 metros quadrados. E aí, então, sabe o quanto isso perdura. Legal. Pergunta lançada, passo primeiro para o Paulo. Bom, essa pergunta, deixa eu ampliar um pouco para o meu setor e um pouco para fora, uma coisa mais geral, né? Eu acho que tem aí alguns aspectos. Eu acho que tem alguns setores que não vão voltar ao normal mais nunca. E um setor que eu acho que é um setor que a gente, todos nós aqui, a gente participa, são as reuniões presenciais, né? Então, eu acho que essa questão aí dessas reuniões que nós estamos fazendo online, como estamos fazendo essa nossa aqui, a gente já viu que isso funciona, que é muito mais prático, muito mais barato, não gasta dinheiro com passagem, com hotel. Então, eu acho que isso vai pegar, não que você vai virar 100% de reunião virtual, mas eu acho que você vai ter uma parte das reuniões que eram presenciais vão ser virtuais. A presencial continua, é importante o olho no olho, o aperto de mão, isso vai ter que ter. Mas eu acho que isso vai impactar muito nos voos, né? Voos de negócio vão diminuir, eu acho que para sempre. E vai impactar também nos hotéis de negócios também, né? Então, eu acho que isso é uma mudança que vai ficar e que não retoma lá na frente. Eu acho que é uma coisa definitiva. Tem algumas outras coisas que eu acho que são temporárias, que a gente vai ter um impacto grande agora, mas que depois volta ao normal, que é principalmente a área de lazer, né? Eu acho que restaurantes, bares, viagens e próprio shopping center, compra e tudo, eu acho que essa fase nossa de quarentena, né, a gente viu que a gente precisa sair de casa. Não dá para ficar o tempo todo dentro de casa, né? Então, eu acho que na hora que esse vírus estiver mais controlado, tiver vacina, ninguém tiver medo de sair de casa, eu acho que isso volta como era antes. Eu acho que hotel, bar, restaurante e próprio turismo, que é um setor muito grande no mundo inteiro, eu acho que lá na frente ele volta ao normal. E tem um terceiro ponto, que é o que envolve mais a nossa área aqui, que é a parte do comércio. Eu acho que aí ele volta, mas ele volta diferente. Não vai ser como era antes, mas não vai ser também uma coisa 100% de mudança. E aí eu divido em duas partes. Você tem o setor de comércio que você pode comprar sem experimentar, sem testar, que é eletrodoméstico, coisa desse tipo. Eu acho que isso vai partir para virar praticamente 100% online. Então, eu acho que isso inclusive, vai impactar muito lojas de comércio, inclusive até a própria questão imobiliária, de devolução de imóveis e tudo, tanto no comércio de eletrodoméstico, como também na parte de banco. Eu acho que cada vez mais a transação bancária vai ser online. No nosso setor, que é um setor que ainda precisa, vamos dizer, do cliente testar o carro, de ver o carro, de fazer o test drive e tudo, eu acho que a gente vai ter um mix, de uma parte online, que como já está tendo hoje, mas eu acho que isso vai ampliar. Então, cada vez mais o cliente vai estar no online e menos na loja. Eu acho que a loja vai ser só a última etapa, para fazer um test drive ou até só para pegar o carro mesmo. Então, hoje nós já estamos com várias ferramentas, a gente já está fazendo isso hoje no nosso grupo. Hoje você pode comprar no nosso grupo um carro 100% online. Então, você entra no nosso site, você tem contato com o vendedor via WhatsApp ou via chamada de vídeo. Toda avaliação do carro pode ser online, o cliente tira as fotos do carro, ele preenche um formulário descrevendo o carro dele, o que é que tem de coisas boas, o que é que tem de eventuais defeitos, manda para a gente. Toda a parte de financiamento bancário também hoje é toda feita online, a aprovação de crédito é tudo online. Toda a parte de documentação também hoje é tudo online, você faz tudo online, não tem mais papel nenhum. Então, na realidade, a única coisa que falta é a entrega do carro, que inclusive nesse momento agora que a gente está com o showroom fechado, a gente está oferecendo para o cliente a entrega em casa. A gente põe um carro numa carreta e entrega na casa do cliente. Então, isso era uma coisa que até, vamos dizer, final do ano passado, a gente já estava fazendo de alguma forma. Você tinha muita tecnologia dessa
separada, né? A tecnologia da avaliação estava aqui, a do banco estava ali, a da documentação estava aqui, a gente agora juntou tudo, né? E eu acho que isso também veio para ficar. Então, a gente vai ter a experiência de compra do carro vai ser a maior parte online e a menor parte na concessionária. E isso tem um desafio grande em termos de pessoas, né? A equipe de venda ela precisa se adaptar a esse novo modelo, né? E uma coisa que a gente está, vamos dizer, batendo muito no nosso grupo é que essa coisa online ela tem que ser o mais pessoal possível. Não pode ser só mensagem de texto, WhatsApp. A gente está assim, incentivando muito que o vendedor ele faça uma videoconferência com o cliente, olho no olho, né? Então, é a mesma coisa que estiver na loja, né? Eu acho que é importante o vendedor ver o cliente e o cliente ver o vendedor, porque é uma negociação de um valor muito alto e essa questão da confiança é importante. Então, eu acho que isso é uma mudança no nosso setor importante, mas eu acho que foi uma coisa benéfica que a pandemia só antecipou. Então, nesse lado, eu acho que a pandemia trouxe um benefício para a gente. Legal, Paulo, obrigado. Tem uma coisa que você falou que é interessante na mudança de tendência em relação à inovação e comportamento. A gente estava numa era que estava tendendo muito ao high-tech, low-touch. Então, você ia para a tecnologia e perdia o contato humano. E a gente está acabando, pela pandemia, transformando-se em high-tech e high-touch. É uma tecnologia, mas a exigência é quanto mais humano for, melhor. E isso vai impactar em vários segmentos, que é a necessidade do contato, a confiança, etc. Bem interessante. Tem só mais um ponto que eu queria falar. É o seguinte, dessa mudança do consumidor, que é a questão do home office, né? E a gente está vendo muito aí. Minha visão é o seguinte, o home office não é para todo mundo, são para algumas pessoas, né? Eu acho que é para o cara solteiro, que não tem filho, né? Quem mora num apartamento pequeno, cheio de filho, não tem como fazer, né? Porque o home office você tem que se concentrar, você tem que estar num ambiente que não tenha ninguém, que não tenha barulho, senão você não produz. Então, eu acho que algumas pessoas vão se adaptar ao home office, outras não. Eu acho também que o home office não é para você fazer todo dia, você tem que sair de casa. Né? Eu não me vejo acordando, trocando de roupa e trabalhar dentro de casa. É uma coisa... Então, eu acho que isso vai acontecer. Você falou aí antes dessa questão dos apartamentos em São Paulo pequenos, aí os estúdios de 27 metros. A minha visão é que isso vai aumentar muito, porque esses estúdios eles são pequenos, mas eles têm uma área comum, né, de coworking dentro do próprio prédio. Então você trabalha dentro de casa, mas é fora do seu apartamento, né? Então você sai do apartamento, desce, fica na área comum, tem outras pessoas para você se relacionar e você não precisa sair de casa, pegar transporte público, pegar engarrafamento e tudo mais. Então isso também é outra mudança que eu acho que vai acontecer. Tem mudanças de todos os patamares que a gente está presenciando e eu acho que a pandemia foi um acelerador disso. Eu vou continuar essa resposta com o Dave, só que apimentando um pouquinho. O Oswaldo botou uma pimentinha extra aqui. Ele trouxe, o que ele falou lá era inteligência artificial mesmo, em relação ao que é que ele impacta a modernidade de ter uma máquina pensando por você. E no setor de embalagens, o e-commerce está bombando. Isso demanda modificações para a logística e também para embalagens específicas que favoreçam esse transporte. Isso impacta no teu dia a dia? Está sentindo já essa mudança? Então, ampliei um pouquinho mais, David, só para ficar super simples de responder. Impacta totalmente, né? Assim, essa parte hoje de logística é uma parte hoje fundamental, tá? Assim, a gente pode dizer que é o coração do negócio hoje, tá na logística, né? Essa questão dessa pós-pandemia é uma questão muito interessante, porque eu sou uma pessoa que não sou adepto a essa questão de tecnologia, de estar conversando online, de estar conversando via WhatsApp, de estar conversando via eu gosto do tete a tete, eu gosto de negociar, eu gosto de ir na casa do meu fornecedor, de receber ele aqui. Então, eu acredito que, como o Paulo explanou aí, vai acontecer realmente uma diminuição muito grande das idas para São Paulo,
Rio Grande do Sul, Curitiba, ir atrás dos fornecedores, conversar, eles mesmos vinham aqui, então vai ser muita coisa resolvido online, tá? Assim, muita coisa vai ser resolvido via esses contatos e a gente precisa se acostumar com isso porque é uma nova era, né? Assim, a gente aqui na fábrica, na Ruplar, está se preparando muito aqui, já estava se preparando e agora mais ainda para essa era digital. Então, isso é o que vai impactar muito as empresas. Hoje, quem estiver andando na frente nessa parte de era digital, de realmente as coisas funcionarem num plano digital, é muito importante. Falando sobre essa questão que você perguntou em relação a o que é que a gente acha do consumo pós-pandemia, a gente fica muito preocupado porque o povo em geral está empobrecendo, né? Assim, todo mundo vai ter muita dificuldade financeira, tá certo? Tá se agravando cada vez mais. Então é muito difícil dizer assim, o que é que vai acontecer depois que voltar. Vai ter que ter um período aí de uns, sei lá, uns 60 dias de rearrumação. Esse dinheiro que entrou do governo, que está entrando aí de 3 parcelas de R$600, vai ajudar bastante aí, porque o público da cadeia que compra muita embalagem, sabe que embalagem é um termômetro de mercado, então esse povo que compra da cadeia CD, eles realmente estão sofrendo muito, é um sofrimento muito grande esse momento agora, porque não está tendo receita, né? Então, essa questão dessa parte pós-pandemia, é muito importante que as coisas voltem a circular, o dinheiro volta a circular para o comércio, para a indústria voltar a crescer. Com relação à questão de home office, eu concordo plenamente, viu, Paulo? Assim, eu mesmo passei 10 dias em casa e eu vou dizer assim, é muito difícil você trabalhar em casa quando você tem uma família e que as pessoas querem convivência e para você se concentrar. Então, home office é bacana para você passar um período, uma tarde, uma manhã, 2 horinhas, mas eu acho que você estando na frente, você tem que estar na frente do negócio. Eu acho que você tem que estar mais presente dentro dos negócios. Eu acho que é isso aí. David, eu faço uma brincadeira aqui. Só, Raul, rapidamente, que eu vou aproveitar aqui o David. Eu acho que muita gente tem essa curiosidade. A questão do vírus na embalagem. Como que está isso? Como que está? Porque muita gente diz que tem vírus na embalagem, também fica não sei quanto tempo. Afinal, David, o que é que tem de concreto com relação a isso? Vírus na embalagem? Sim. Vírus? Sim, porque hoje você pega num supermercado, aí aquela você tabela tem aqui, fica no plástico por 24 horas, né? Limpeza danada. Isso efetivamente existe esse risco do vírus na embalagem? Não acredito que exista esse risco do vírus na embalagem, não. Você está falando a questão da limpeza da embalagem, é isso? Isso. Não acredito que isso aconteça. Eu não vejo esse risco, não. A gente tem aí essa questão forte da parte de sacola plástica, da parte do meio ambiente, dessa questão, mas aí eu acho que nesse momento aí de pandemia, se viu, acho que no Brasil todo, porque você vê aí, tem em Belo Horizonte, Minas Gerais e São Paulo, é onde está o maior foco de pessoas lutando contra a sacolinha plástica, a sacolinha de supermercado, porque diz que ela polui o meio ambiente. Mas aí o pessoal agora realmente, nos últimos 2 meses, eles viram como isso é importante. O consumo da sacolinha plástica, se trocar a sacolinha plástica por papel, não funciona. Não funciona, não vai funcionar. O que tem que haver realmente, assim, que é muito importante, é a conscientização das pessoas para trabalhar em cima como é que chama? Do resíduo, tá entendendo? Trabalhar em cima do retorno desse material. É muito importante para as empresas
que vendem, elas venderem e serem responsáveis pelo retorno do material. Isso é fundamental. Legal, muito bom. Fechando esse ciclo dessa pergunta, eu vou mudar um pouquinho ela para o Nuno. Nuno, eu vou deixar na tua mão hábitos de consumo e vou puxar com você inteligência artificial. Eu não vou puxar a sardinha porque eu sei o que está acontecendo em Portugal. Eu vou deixar na tua visão dos dois mundos o que é que isso vai impactar, pandemia, pós-pandemia e etc. Só facilitei, né, Nuno? Olha, Raul, deixa eu, enfim, eu sou um pouquinho mais pessimista do que o David, do que o Paulo. A minha leitura do que está acontecendo no mundo é de que, enfim, nós vamos demorar mais tempo a voltar ao normal. Então, eu antevejo, enfim, as empresas, por um lado, como o David falou, tem um empobrecimento da população, seja da população que vive do rendimento mensal, seja da população que vive de rendimentos e de aplicações. Eu acho que isso vai afetar e não é 60, não são 60, 90, 120 dias após o fim, a abertura, a volta ao estado normal. Eu acredito que isto vai ter um efeito de 1, 2 anos e, portanto, eu acho que esta realidade, enfim, do online, das pessoas viverem de forma diferente, eu acredito, enfim, não sou um especialista em vendas online, aí até o Hugo pode comentar, uma vez que ele acompanha o Mercado Livre, mas eu diria que efetivamente esta mudança de paradigma veio para mudar muita coisa. Sei quando vocês falam que enfim, o home office é complexo, eu acho que é complexo quando você tem as escolas fechadas, não é? Nós estamos na pior situação de todas, estão fechadas, você não sabe quando é que elas voltam a abrir, as crianças estão em casa, portanto você, para além de ser um profissional, ainda tem que ser professor dos seus filhos, tem que acompanhar mais de perto, enfim, é tudo muito complexo. Agora, se a gente pensar, graças a Deus, que em agosto, setembro as escolas voltam a reabrir, as crianças voltam a ir para a escola, enfim, as empresas, a minha empresa, que é uma multinacional, hoje a perspectiva dela é que a gente volta aos escritórios a partir de agosto, na melhor das hipóteses, voltar a viajar, e a minha vida é viajar o Brasil todo, antes de setembro, outubro, muito pouco provável. Então, assim, fora que quando você quiser viajar, mesmo para lazer, você vai ter 2 problemas. Um são os voos, as companhias aéreas, a rede de voos que existia anteriormente e que existe hoje. Os preços estão incomportáveis, né? Eu vou amanhã para Lisboa e o preço da passagem é verdadeiramente alucinante. Não há voos, então, enfim, quem quer fazer esse voo, os caras estão cobrando 3, 4, 5 vezes o valor normal. E portanto, eu acredito que as empresas se habituaram e gostaram, aquelas, ainda hoje o Hugo mostrou a notícia que o Nubank vai continuar a operar home office até final do ano. A nossa empresa está a ter uma experiência muito boa e, portanto, eu acredito que isso vai ser também enfim, dentro da redução de custos de OPEX e CAPEX que as empresas têm delineado para este ano, isso vai ficar para os próximos anos, não é? Portanto, você vai ter, obviamente, uma otimização dos espaços físicos, uma rotatividade muito maior e uma necessidade muito menor de viajar e de fazer negócios, enfim, gastar um valor de dinheiro viajando para fazer reuniões que você pode fazer online. Depois, você tem uma realidade que é, pelo menos na Europa, quem enche os shopping centers, quem enche as lojas, tipicamente é a população mais idosa, que são aqueles que vão ter um confinamento maior, né? E, portanto, quem faz o consumo físico, enfim, no mercado físico, acaba por ser aquela população que se calhar só vai sair de casa em 2021. E depois tem todo o fator do medo, de quem teve, quem não teve, quando vamos ter vacina, não vamos ter vacina. Portanto, eu acredito que isto vai ter um período bastante mais longo. Acredito que isto veio para mudar e, portanto, os hábitos vão mudar. Acho que as compras online vão continuar a acontecer e, portanto, eu acho que o empobrecimento isto vai ter... Muita gente não vai aguentar, não é? Muitas marcas vão quebrar, algumas já estão. E mesmo o setor terciário de restaurantes, turismo, enfim, eu acho que eles vão sofrer por um período muito longo. Não sei quem vai sobreviver. Tocando agora na inteligência artificial. Eu acho que, assim, Portugal tem feito
caminho extraordinário nessa área, mas efetivamente ainda as notícias das últimas semanas é que carece de maior investimento e maior apoio do governo. A economia portuguesa precisa de se industrializar mais, ou seja, nós hoje estávamos muito a viver à sombra do sucesso do turismo e do setor terciário e já percebemos que isso, em contextos de pandemia ou de outras pandemias que possam aparecer, é um risco muito grande e, portanto, temos que diversificar mais, temos que incentivar mais as nossas startups e todas as empresas de tecnologia a inovar mais e com isso eu também deixo aqui 2 exemplos, 2 empresas que acabaram de entrar no Brasil, apesar do dólar, apesar de tudo, enfim, a economia brasileira continua a funcionar, os portos estão a funcionar e, portanto, produtos únicos que entram no Brasil com IPI de 0, não pagam imposto porque efetivamente são inovações tecnológicas. Nós temos 2 casos de sucesso de empresas portuguesas que acabaram de entrar agora no Brasil, uma aproveitando este momento de pandemia, exportando para o Brasil ventiladores low cost, né? Custam $15.000 quando o preço de mercado deles são $30, $40.000. É uma empresa que já está presente aqui no Brasil, que já atuava na área da mobilidade elétrica. O ano passado eles tinham lançado o primeiro ônibus elétrico totalmente autónomo e lançaram agora um ventilador que foi um sucesso no mercado, um ventilador low cost e que estão tendo procuras por todo o mundo, mas eles preferiram priorizar os países de língua portuguesa e, portanto, essa relação com o Brasil. E tem uma outra empresa na área industrial que também tem 2 produtos totalmente inovadores que estão fazendo uma entrada de grande sucesso aqui no Brasil, na área industrial de consumo de energia, eficiência energética, e que, portanto, mostram bem que ou você efetivamente consegue aproveitar todo esse conhecimento, toda essa inovação para criar produtos disruptivos, e aí você consegue entrar numa economia como a economia, enfim, brasileira, com todos os impostos, todas as burocracias, com toda esta... produzindo em euros, portanto, para o Brasil em euro, que é a dificuldade que falava, ou então, se você não tem esse diferencial, eu acredito que o mercado, enfim, o mercado de exportação de Portugal para o Brasil vai continuar naquilo que nós temos, o vinho, o azeite, o turismo. Infelizmente, eu acho que é muito difícil mudarmos essa pauta aduaneira nos próximos meses e mesmo esta pauta aduaneira vai ter uma redução de consumo muito forte. Eu tenho falado com as várias câmaras, com os vários, enfim, importadores que trabalham esses produtos tradicionais portugueses e que têm visto, apesar do online, têm visto uma quebra bastante significativa, porque eles vivem muito não só do que se vende, enfim, produtos de luxo em supermercados, mas eventos, não é? Você não tem mais eventos. Tem muita gente que vive de eventos. Imagina que o mercado de eventos em São Paulo, corporativo, etc., consome de vinho, de bacalhau, de azeite, e ele está zerado, não é? Provavelmente vai ficar zerado o ano todo. Então, eu acho que muita coisa vai mudar e vai mudar a partir de 2021 para a frente. É quando eu acho que as coisas vão voltar ao normal. Muito bom, obrigado, Nuno. Agora eu vou pedir desculpas ao Guedes e ao Torben, porque pelo tempo nós chegando já no final, eu vou passar a palavra para o Hugo, mas a pergunta de vocês não ficará sem resposta. A gente fará uma distribuição entre participantes, a gente dá um feedback a vocês sobre a pergunta. Hugo, passa a bola para você encaminhar para o encerramento. Bom, perfeito. Bom, eu queria agradecer a todos. Eu anotei aqui, eu acho que alguns pontos bastante importantes que cada um colocou. Enxergo que, com certeza, Paulo falou e explanou bem isso aí também. Nesse momento, todo momento que vem de uma crise é um momento que nos tira do conforto e que surgem oportunidades. É um momento de forte adaptação também, como a gente viu aí o Dave falar. Outras oportunidades poderão se abrir para novos mercados, como o Nuno falou. Mas passado, eu acho que esse momento todo de pandemia, de adaptações, de previsões de cenários que a gente vai enxergando, cada um no seu negócio, como mercado, como país, a gente vai começando a enxergar. Eu queria
pedir para cada um dos 3 painelistas aí, em poucos minutos, eu acho que em torno de 2, 3 minutos, que o brasileiro é um povo, né, eu acho que a gente se reinventa bastante rápido, todos aprenderam, né? Paulinho falou, imagina se você fosse planejar o que você está fazendo hoje como empresa, cada um de nós aí nos seus papéis, se a gente fosse planejar isso para colocar isso para rodar, quanto tempo a gente não levaria, e a gente teve que fazer isso do dia para a noite e conseguimos fazer e estamos aperfeiçoando, né? Então eu queria ouvir de cada um de vocês 3 aí, por favor, qual a sua mensagem de positivismo e de aprendizado que a gente sai desse momento que a gente está vivendo. Não vamos sair mesmos, isso aí é notório. E queria ouvir cada um de vocês exatamente o que é que vocês passariam para os participantes desse evento de mensagem positiva e de aprendizado que a gente pôde viver aí. Vou escolher um para iniciar, vou escolher o David. David, pode começar por você? Vamos lá. Eu já sou, por natureza, muito assim positivo. E a mensagem assim que eu deixo aqui é o seguinte: eu acho que tudo está sendo um aprendizado, tá certo? Assim, é muito difícil a gente falar. Esse é um momento muito complicado porque essa pandemia ela está afetando diretamente todos os negócios e toda a economia. Mas assim, eu sou muito positivo. Eu tenho certeza que vai passar rápido, que a gente vai retomar o crescimento de forma gradativa, mas com certeza no segundo semestre a gente já vai sentir os impactos dos negócios fluírem bem mais positivo. Eu acredito que o último quadrimestre do ano, setembro a dezembro, a gente já vai sentir isso, e eu acredito que já 2021 a gente já vai ter uma normalização. Lógico que tem negócios que vão ter que se remodelar, vão ter que se recriar, mas assim, o mais importante nesse momento, eu acho assim, eu nem coloquei na última parte que era importante falar sobre isso, é a gente procurar, isso eu converso muito com o pessoal, tentar não demitir. É difícil dizer isso, mas assim, a demissão, ela é péssima, porque ela atrapalha, assim, você vê o volume de gente que está desempregado está aumentando, e isso é o ponto que mais pode afetar a economia e no curto, médio espaço de tempo. Então, a gente aqui na Ruplast, a gente procura tentar fazer o possível e impossível para não diminuir o quadro. Pelo contrário, a gente procura tentar reinventar, e a gente, nós aqui não diminuímos nossa vontade de investir. A gente teve algumas coisas que a gente ajustou financeiramente no fluxo de caixa da empresa, mas a gente não desistiu de nenhum investimento. Então, a gente aposta na nossa empresa, eu aposto que a gente vai voltar a crescer, e eu aposto que a gente vai voltar a vencer. É essa mensagem que eu deixo para todos aí. Muito obrigado, David. Obrigado. Passo agora para o Nuno. Eu queria deixar aqui 2 mensagens. A primeira mensagem reflete um pouco a postura que nós temos tido na Câmara. A Câmara Portuguesa de São Paulo tem mais de 500 empresas associadas. Aquilo que, enfim, de uma forma muito ingênua, nós fizemos no início, logo em março, primeira quinzena de março, segunda quinzena de março e primeira quinzena de abril, foi, em vez de ficarmos em casa à espera que os nossos associados e que as empresas nos telefonassem dizendo que estavam com problemas e que efetivamente teriam que nos deixar, pelo contrário, nós fomos atrás, nós ligámos proativamente para os 500 associados que temos, oferecer os nossos serviços, de que forma, o que é que eles estavam vivendo e de que forma é que a gente os podia auxiliar neste momento de pandemia. Então, se eu pudesse deixar aqui uma primeira recomendação não fujam dos vossos clientes, dos vossos fornecedores, dos vossos parceiros de negócio. Pelo contrário, nós fomos proativamente atrás deles, eles ficaram surpresos, conseguimos ajudar a maioria deles, fosse com advogados, fosse com contabilistas, fosse com proposição de consultores, enfim, um vasto leque de serviços e de alternativas para os ajudar. Uma delas que tem funcionado bastante, é uma empresa nossa associada que terceiriza
eles são especializados em terceirização de algumas posições corporativas. Então, em vez de você ter, enfim, você reduz bastante o seu custo, em vez de você estar a pagar e ter o seu CLT, os custos adicionais, você ter e contratar isso numa empresa terciária, terceirizada, que lhe fornece esse serviço, e isso tem sido, enfim, uma procura que nós temos visto muito bem aceito pelos nossos associados, pelas empresas que precisam. E a segunda conclusão, a segunda recomendação era pensem em internacionalizar, ou seja, olhando, e nós hoje não falámos aqui, enfim, todo o risco e tudo o que está acontecendo na economia brasileira não advém apenas da pandemia, não é? Nós temos aqui também um caos político que não ajuda e que também tem condicionado os mercados, tem condicionado o câmbio do real dólar, e portanto isso não parece que vai mudar no fim da pandemia, não é? E portanto isso vai continuar a condicionar os negócios no Brasil. A única forma que você tem de fazer isso é internacionalizar, é você diversificar o seu risco, não é? Você não pode ter os ovos todos aqui no mercado brasileiro ou no mercado do Mercosul, você tem que internacionalizar, você tem que ter outros polos, e aí eu acho que, enfim, Portugal, como outras alternativas, depende um pouquinho de onde é que você está virado, mas se for virado ali para o Médio Oriente, África, Norte da África, Europa, por que não avaliar as possibilidades que tem de, a partir de Portugal, desenvolver o seu negócio, mesmo sem necessidade de ter uma presença produtiva em Portugal. De repente basta ter um escritório, um parceiro de negócio em Portugal, que pega no seu produto e que o leva para uma quantidade de novos, enfim, de novos potenciais clientes, sem um custo muito grande. Eu acho que isso é algo que os empresários brasileiros também têm que olhar nos próximos 2 a 3 anos. Acho que são estas duas recomendações. Muito obrigado, Nuno. Paulo, passo a palavra para você, tua recomendação. Vamos lá. Bom, eu como o David também eu sou otimista. Eu acho que empresário no Brasil, se não for otimista, é melhor desistir, né? É melhor partir para outra. Melhor virar funcionário público. Mas eu sou otimista, mas eu tenho uma percepção um pouco diferente da do David, que eu acho que nós vamos ter 2 anos de muita dificuldade. Vai ter um empobrecimento muito grande da população, um empobrecimento muito grande das empresas e um empobrecimento muito grande do governo. Então, isso não volta logo. A gente tem que estar ciente disso. Eu acho que vão ser 2 anos muito difíceis. E o grau de dificuldade fica difícil de a gente prever, porque tem muita variável no meio. O Nuno falou aí essa instabilidade política, isso é um fato concreto. E eu vejo muito especialista em economia falar, não, a queda do PIB vai ser 5,37, 4,78. A gente não tem a mínima condição hoje de estar fazendo essas previsões. Isso para mim, é chute. Mas vamos ter 2 anos muito difíceis. O que eu diria como mensagem, principalmente para as empresas, eu acho que a gente tem que, nesse primeiro momento, nesses próximos meses, aí, final do ano, cuidar muito do dia a dia da operação, do caixa. Eu acho que isso aí é uma coisa que a gente tem que estar pensando 24 horas por dia no caixa, o que é que pode fazer para preservar o máximo de caixa possível. E numa visão de mais médio e longo prazo, a gente tem que realmente ficar muito atento a essas mudanças que vão acontecer, porque vai ter mudança de tudo que é lado. E eu acho que os mais lentos não vão sobreviver. E os mais ágeis, eu acho que têm uma grande chance até de crescer e de fazer aquisições e tudo mais. Então, acho que a gente vai ter aí agora uma depuração grande aí do mercado. Os que já estavam numa situação mais difícil, muito provavelmente não vão sobreviver. E aqueles que estavam um passo à frente vão ainda ter mais vantagem em relação aos concorrentes. E só uma última coisa, eu acho que a gente, no primeiro momento, lá em março, bateu aquele desespero em todo mundo, e eu acho que a gente tem que ter a consciência do seguinte, o mundo não vai acabar, as coisas continuam, os negócios continuam, então a gente tem que cuidar de quem a gente tem relacionamento empresarial, que são nossos funcionários, nossos fornecedores, nossos clientes. E aí eu vejo que o David falou aí da ajuda que está dando,
e tudo, que a gente vai precisar desse pessoal lá na frente, né? O primeiro momento é o seguinte: eu corto tudo, demito todo mundo, não paga ninguém, não paga o banco, não paga o fornecedor, não pago nada, mas eu acho que a gente tem que ter uma atitude pensando que o mundo não vai acabar, né? E esses relacionamentos a gente tem que manter da melhor forma possível. É isso aí, eu queria agradecer a vocês todos aí pelo convite. Achei que foi uma conversa muito boa, muito rica, né? Eu acho que isso é muito bom para a gente, porque nesse momento a gente, como empresário, a gente fica meio sentindo meio solitário, né? A gente precisa ter outras pessoas para trocar ideia, saber o que é que os outros estão fazendo, para poder ampliar um pouco o nosso horizonte. Então, eu gostei muito e agradeço a vocês. Muito bom. Eu passo a palavra agora para o Calado, para ele fazer as considerações finais dele, depois para o Hugo e eu faço o encerramento. Calado, a bola está contigo. Bom, mais uma vez, obrigado aí, Paulinho, Dave, por ter aceitado. Foi um papo excelente. Eu acho que a gente sai daqui e o Nuno também, esqueci do Nuno, desculpa, com a visão dele de Portugal, muito interessante. Eu acho que foi muito rico esse nosso debate aqui. Como você diz, o Paulinho também essa conversa online. Quando é que a gente poderia ter, né, com tantas pessoas, com essa audiência aí que você pode transmitir? Era impossível no modo anterior. Mas eu quero, finalizando, deixar também um pouco parecido com o que Paulinho colocou no final. Nós vamos iniciar um novo mundo com maior solidariedade. Essa é a palavra hoje do setor privado, no sentido de olhar mais para os vulneráveis, que a gente vai entrando pelo negócio e a gente nunca viu esses invisíveis, essa quantidade de pessoas aí que estão sofrendo. Então, solidariedade. E, aliada a essa palavra solidariedade, é também eu não sou mais só. Hoje, a minha empresa é a empresa, fornecedor e cliente. Os três. Atuando muito em conjunto, porque nós estamos, como dentro do modelo de concessionária de automóvel, é isso. Você tem a montadora, tem os concessionários e tem os clientes. Eles agem com muita coesão, né? Então, acho que isso também é outra aprendizado que nós vamos estar aí após essa pandemia. Obrigado a todos pela presença até agora, né? E Raul, mais uma vez, obrigado. E esse é um projeto, eu diria a vocês, muito interessante aí que nós estamos construindo, eu, Raul e o Hugo, projeto Novo Mundo, onde a gente vai desenhar coisas aí interessantes para o futuro. Obrigado a todos. Raul, com você para encerrar. Muito bom. Obrigado, Calado. Hugo Fabiano Silva, por favor, suas considerações finais. Hugo? Hugo, você esqueceu. O Hugo já falou. Eu vou um pouquinho aí. Não, ele queria uma mensagem extra. Ele pediu ainda uma mensagem extra. Deixa eu só fazer um encerramento. Hoje eu acho que o Paulinho esboçou bem e quando reunir dificuldade aí o Hugo, hein? O Hugo tá e amigos para melhorou agora? Melhorou. Opa. Bom, queria agradecer a todos e pegar um pouquinho do que o Paulo falou e do eu acho que da concepção desse projeto, o que o isolamento social fica provado, lógico que ele é enriquecido e não quando se tem a presença física, mas não é tudo, né? Então, acho que de projeto e tomando
Você perdeu a voz, Hugo. Você está sem som. Raul, encerra aí. Hugo. Não, tranquilo. Então, legal, vamos. Então, bom, agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Nuno e vamos para frente. Legal. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado, Dave. Muito obrigado, Nuno. Uma coisa interessante é que eu mexo com inovação há mais de 10 anos, desde a época de executivo da Volkswagen. E interessante que a gente sempre falou de ecossistema, que envolve todo mundo se ajudar, as entidades que participam dele corroborarem. E é o que a gente está vendo aí, é o que está acontecendo. A solidariedade que o Calado falou, a parceria que o Dave ofereceu, a visão que a Câmara teve em relação aos associados, o que o Paulo falou em relação a fornecedor e cliente, é o que está acontecendo hoje. É muito bom ter essa troca, ouvir que isso está acontecendo e comprovar que isso está acontecendo. E é um momento que a gente está reaprendendo a ligar com situações de crise. Não obrigatoriamente crise por uma pandemia, mas a velocidade que o mundo está indo vai levar a gente cada vez mais a gerir complexidade, que é o que a gente está fazendo. Então, fico muito feliz com esse encontro. Está enriquecendo muito o que a gente está construindo. Muito obrigado a todos pela participação e espero encontrá-los em breve novidades. Um forte abraço e boa noite a todos.